Domingo 22 do Tempo Comum, que no seu ciclo C proclama o Evangelho de Lucas 14, versículo 1 e depois versículo do 7 ao 14. Vou lê-lo em duas partes para intercalar os meus comentários. Num sábado, Jesus entrou em casa de um dos principais fariseus para comer e eles estavam a espiá-lo. Notando que os convidados escolhiam os primeiros lugares, disse-lhes uma parábola. Quando fores convidado para um casamento, não te sentes no primeiro lugar. Não vá ser que tenham convidado outro de mais categoria do que tu, e venha aquele que vos convidou a ti e ao outro e te diga: cede-me o lugar a este. Então, envergonhado, irás ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando fores convidado, vai sentar-te no último lugar, para que, quando vier aquele que te convidou, te diga: amigo, sobe mais acima. Então ficarás muito bem diante de todos os convivas, porque todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Diz Jesus, notando que os convidados escolhiam os melhores lugares. Ou seja, é um evangelho que nos permite aprofundar, sem dúvida alguma, na virtude da humildade. E claro, ao escutar esta parábola, alguém poderia enganar-se, pensando que a humildade, tal como Jesus a prega, é meramente uma questão de boas maneiras, ou uma questão de educação, uma questão de cálculo de prudência na forma de agir. Não, obviamente, a virtude da humildade, tal como a tradição cristã a apresentou, é muito mais profunda do que uma questão meramente de boas maneiras. Santo Inácio de Loyola falou de 3 graus de humildade nos seus exercícios espirituais. E vou fazer referência a eles e depois aplicá-los a esta parábola. O primeiro grau de humildade para Santo Inácio de Loyola é o que é necessário para se salvar. E é estar disposto a não cometer pecado mortal. Lutar decididamente contra o pecado mortal. E para o evitar, estar disposto a perder o que for necessário de bens materiais ou o que quer que seja. Não antepor nada a viver em graça de Deus. Esse é o primeiro grau de humildade. O segundo grau de humildade, que é para se aperfeiçoar. O primeiro era para se salvar, o segundo para se aperfeiçoar. É estar disposto a lutar deliberadamente contra o pecado venial. De maneira que não nos inclinemos ao próprio capricho, mas que busquemos sempre na nossa conduta o que melhor serve a Deus, o que melhor dá glória a Deus. E em terceiro lugar, o terceiro grau de humildade para Santo Inácio, que é o que procura o amor mais pleno, mais definitivo. É aquele que, por imitar Cristo e por amor a Cristo, deseja e escolhe a pobreza com Cristo pobre. Escolhe as humilhações com Cristo humilhado. Em vez das riquezas, das honras, porque desta maneira procura em Cristo a maior glória de Deus. São 3 graus de humildade. Agora vamos à parábola, para entender que, de alguma maneira, obviamente estou a fazer uma aplicação de aproximação. De alguma maneira, estes 3 graus de humildade de Santo Inácio estão presentes também nesta parábola. O primeiro grau, aquele que dissemos que é o necessário para nos salvar, com uma determinação plena, fazer tudo o possível para não cometer pecado mortal. Esse pecado mortal, na imagem da parábola, seria, porque estamos a falar de quando fores convidado para um banquete. Pois bem, esse pecado mortal seria o de não aceitar o convite para o banquete. Recusá-lo, pensando que tenho outras coisas melhores para fazer. Atenção, que também poderia ser aceitar o convite, mas para me autopromover. Aceitar o convite de Deus sem outro interesse que a minha autopromoção. Portanto, esse pecado mortal pode dar-se ou em recusar o convite de Deus ou em manipular o convite de Deus ao meu serviço. Em segundo lugar, o segundo grau de humildade é talvez aquele em que mais se centra a parábola de hoje. Essa determinação de lutar contra os pecados veniais.
É a luta contra esse amor próprio que se mistura nas coisas que fazemos. Fazemos coisas boas, mas também aí se mete essa busca de nós mesmos. E, portanto, é lutar para que busquemos a vontade de Deus sem procurar escolher o que me agrada, mas escolher o mais simples, o mais modesto. Não procurar o reconhecimento dos outros, mas procurar em cada momento o que é do agrado de Deus. Examinarmos-nos para ver se a vanglória se está a infiltrar. E, por isso, escolher o último lugar, escolher o desprendimento, para que a vanglória não infete, não se infiltre, não contamine o nosso desejo de servir a Deus. E há o terceiro grau. O terceiro grau, que é o que dizíamos que é o de procurar o amor mais perfeito, que é o de procurar a plenitude do amor de Cristo crucificado. Por amor a Cristo desejemos a pobreza, a humilhação. Pois bem, e agora, para explicar esse terceiro grau, vou continuar a ler a parábola até ao fim. E disse ao que eu tinha convidado: quando deres um almoço ou um jantar, não convides os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem os teus vizinhos ricos, porque corresponderão convidando-te e ficas pago. Quando deres um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, e serás bem-aventurado, porque não podem pagar-te, ser-te-á pago na ressurreição dos justos. Ou seja, o terceiro grau de humildade é optar pelos pobres, pelos aleijados, pelos últimos, aqueles que não podem corresponder-nos, aqueles que não podem devolver-nos o favor. É a expressão plena do amor de Cristo. É não procurar nenhuma recompensa nos homens, mas unicamente no olhar de Deus. É amar a fundo perdido, amando Cristo crucificado, amando a cruz de Cristo. Este é o terceiro grau de humildade. Por isso acolhemos a parábola deste domingo e voltamos a refletir que a humildade não é só uma questão de boas maneiras. Não é só uma questão de certa modéstia, de guardar as formas, a boa educação. Não, é algo muito mais profundo no nosso seguimento e no nosso amor a Cristo. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós.